Olá, bom dia, tudo bem com todos vocês? É uma grata satisfação poder estar me comunicando com cada um de vocês nesse momento. Minha missão é ajudar você a superar as suas ansiedades e a reconstruir a sua autoestima. O assunto que eu quero estar abordando nesta manhã, nesta live, com certeza é um assunto que vem de encontro à vida de todos nós, né? 10 atitudes para controlar a ansiedade e que você pode aplicar hoje mesmo. Eu vou te dar aí alguns segundinhos para que você possa convidar os teus amigos nesse momento também, para que possamos juntamente trilhar por esse caminho, aonde com certeza vamos estar passando para todos vocês palavras poderosas, algo que vem de encontro à vida de cada um, de todos nós. Porque uma pergunta que eu costumo fazer é: a pessoa é ansiosa ou está ansiosa? Todos nós somos um pouco ansiosos, né? Isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso ser. Todo ser humano por si só, ele tem essa ansiedade dentro de si, que é esse desejo de fazer algo, de se mover, de ir além, né? Mas o grande problema da ansiedade, quando ela entra já num lado praticamente patológico, que já controla totalmente a pessoa. E muitas pessoas que realmente são ansiosas em excesso, elas simplesmente são conduzidas por essa ação de ansiedade, e isso acaba, em muitos casos, desequilibrando a vida da pessoa, causando realmente muitos problemas, muitos atrapalhos, seja no campo pessoal, familiar, financeiro, espiritual até mesmo, porque uma pessoa, quando está totalmente com a sua ansiedade exacerbada, ela tende a tomar decisões ou a não tomar decisões que, dentro de um fato normal, de um momento normal de vida, ela tomaria ou deixaria de tomar aquela decisão. Então, eu quero estar passando nesse momento para todos vocês 10 questões muito interessantes, né? Questões assim que você vai com certeza se enquadrar em alguma delas, né? 10 atitudes que você precisa ter, 10 atitudes que você precisa tomar em sua vida para você controlar essa ansiedade que talvez esteja te dominando, e então a partir dali poder aplicar em você. E elas são atitudes que nós podemos tomar, poderosas, que podem ser usadas hoje mesmo. O que eu vou te passar, com certeza você já vai poder usar hoje mesmo, e você vai com toda certeza sentir uma melhoria na tua qualidade de vida muito grande. Porque uma pessoa, quando está ansiosa em demasia, ela perde muito em sua qualidade de vida, com toda certeza. E isso faz com que, se ela perde, isso acaba acarretando outros sofrimentos, outras dores, outras angústias. Então é de fundamental importância você compreender esses aspectos o que te deixa ansioso. Desde quando você é uma pessoa ansiosa ou ansiosa? Desde quando você começou a perceber isso na sua vida? Desde quando você começou a perceber que isso está te atrapalhando teus sonhos, teus projetos? Desde quando que isso começou a acontecer, que você tomou consciência? Talvez desde antes muitas pessoas já diziam: fulano, você está muito ansioso, essa ansiedade está te prejudicando. Mas no início você com certeza não queria admitir, mas chegou um momento que não teve o que fazer, né? Tem que admitir que realmente está com esse problema, está com esse sintoma, está com essas emoções tão à flor da pele e que precisava fazer algo. Então são 10 atitudes muito interessantes. A primeira delas é: interprete as suas emoções, né? A primeira atitude que deve ter é interpretar as suas emoções. Isso é um passo de fundamental importância para quem tem desejo de ter maior controle da ansiedade e, acima de tudo, saber interpretar o que está acontecendo, o que você está sentindo em cada momento. Por exemplo, eu te pergunto:
Que tipo de ansiedade você sente quando parece que tudo está dando errado para você? Quando as coisas não estão dando certo para você? Que tipo de ansiedade você sente? O que acontece? As mãos suam? O coração bate mais forte? O que acontece? Teu rosto muda a cor? O que acontece? Você tem que aprender a se conhecer, né? Tem que aprender a interpretar as suas emoções. Porque quando a gente não aprende isso, a gente perde muito. Até a gente aprender a se conhecer, a gente vai simplesmente, eu nem vou dizer vivendo, a gente vai sobrevivendo, né? De qualquer jeito, de qualquer forma, e não pode ser assim. Nós temos que buscar e ter uma vida de qualidade, uma vida de aprendizado constante, uma vida que realmente faz a diferença. Então, quando a gente entende que tipo de ansiedade, que tipo de problema, que tipo de reação eu estou tendo quando enfrento determinada situação de, por exemplo, que nada está dando certo, o que acontece? A tendência natural é a pessoa ficar deprimida, ficar para baixo, ficar triste, né? Porque afinal de contas ninguém é de ferro, vamos dizer assim. Mas isso a gente precisa conhecer. E tem coisas que nós precisamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente possa superar isso. Porém, o que realmente importa é que você consiga, o X da questão é que você consiga compreender o teu interior, compreender as tuas emoções e identificar, então, dentro dessas emoções, qual é que está despontando dentro de você para poder você manter essa ansiedade, essa emoção sob controle. Enquanto você não aprende a fazer isso, você acaba sofrendo, e só quem é ansioso sabe o quanto sofre de verdade, né, na realidade. Independente então de quaisquer que sejam os fatores que motivam o teu desequilíbrio, né, essa ansiedade, esses podem ser causados por N fatores. Vou dar um exemplo. Pode ser causado de repente até por uma pessoa, né? Você já esteve perto de uma pessoa que te deixa ansiosa? Que parece que você fica totalmente desequilibrado, que você nem sabe o que vai falar? Com certeza já deve ter acontecido isso com alguém, né? Tem pessoas que são controladas, são tímidas muitas vezes, e determinados fatores parece que dispara, né? E isso faz com que ela perca o controle praticamente, ela não sabe nem o que está falando. Isso acontece muitas vezes com os jovens, né? O jovem, quando chega perto de alguém que para ele é importante, o jovem fica sem saber o que fazer, o que falar, porque a ansiedade é tão grande naquele momento que ele não sabe nem falar, né? Isso, claro, dentro de um quadro assim, eu poderia dizer assim que até é normal o jovem, porque afinal de contas esse jovem, esse adolescente está na frente de alguém que ele tem como um ídolo, né? Então isso pode acontecer. Mas o grande detalhe é quando isso está fora do controle. É nesse momento que você tem que aprender a interpretar então as tuas emoções para que você possa ter dias maravilhosos, ter dias melhores. Permitir que sentimento como raiva, sentimento como tristeza, sentimento como desespero, sentimento como angústia e até outros, né, que eu poderia nominar aqui para você, somente irão, se você não controlá-los, irão dominar os teus pensamentos. E eles não vão te ajudar em nada a encontrar uma solução. Pelo contrário, vão gerar mais tumulto no seu interno. Então, o que você precisa fazer quando você está frente a esse tipo de situação? O que você precisa fazer? Respire fundo, se afaste um pouquinho da pessoa, desvie o foco do olhar até mesmo, para de olhar para aquilo que está gerando essa ansiedade, procure mudar o teu pensamento, interprete as tuas emoções, saia para o lado, respire fundo, se puder olhar para algo que tem uma natureza, um pássaro, uma árvore, olhe, e nesse momento, pense, pergunte para você, por que eu estou assim? Procure interpretar a tua emoção, você vai ver que isso vai te ajudar e muito. Segundo degrau, eu vou dizer assim,
dessa escalada em direção a você superar, a vencer a tua ansiedade, né? Ou essa segunda atitude que você precisa ter é trocar o foco. Trocar o foco. Quando a mente fica fixada em alguma coisa e a ansiedade dispara dentro de você, primeiro você tem que aprender a compreender esses mecanismos em você mesmo, né? Interpretar as tuas emoções. Você não pode esquecer, né? Tem que lembrar sempre. Interpretar as emoções é o primeiro caminho. O segundo é trocar o foco. Então, para ser mais controlado da ansiedade, é necessário ter foco no que realmente importa, né? Por isso que é de fundamental importância a gente se conhecer, a gente conhecer as nossas emoções, porque quando alguém ou alguma coisa está te descontrolando, é nesse momento que você precisa, ao se conhecer, saber que é necessário trocar o foco, porque é isso que realmente importa. Quando a pessoa sai do modo reativo, né? O modo reativo é aquele modo que a gente responde pelo instinto a qualquer tipo de estímulo externo. A pessoa responde, tem a chamada resposta na ponta da língua, né? Mas nem sempre isso é bom para uma pessoa que tem uma ansiedade excessiva. Isso não é bom, porque dentro desse modo reativo, ele pode responder uma coisa que depois ele venha se arrepender de ter falado aquilo. Então precisamos ter essa compreensão. Então, quando a pessoa sai do modo reativo, e geralmente ela passa automaticamente a ter aquele momento de reflexão antes de agir. Então você precisa vencer esse modo reativo e pensar antes de responder. É de fundamental importância. Quando você faz isso, e eu vou até fazer você lembrar de algo. Você lembra, por exemplo, do famoso respirar fundo e contar até 10? Nesse momento, essa técnica é de fundamental importância. Quando você ouve alguma coisa, você é ansioso, você está ansioso ou ansiosa, e você ouve alguma coisa que não é do teu agrado, a reação reativa, ela já vai entrar em ação imediatamente. Mas é nessas horas que você lembra, opa, tem que trocar o foco. Então o que você faz? Mentalmente você conta até 10. Mas conte com calma, tá? Não dispara que nem uma metralhadora. Conte com calma. E aí, ao você contar, você também respira fundo. Respirar fundo é muito bom para uma pessoa que é ansiosa. Olha para o lado, olha para alguma coisa bonita, diferente. Respira fundo e vai contando até 10, né? Quando você faz isso, você está oxigenando melhor o teu cérebro, você está pegando ar puro de fora e tu está olhando para alguma coisa, com certeza o foco já desviou naquele momento, tirou aquela ação que está vindo direto a você, você já começou a aprender a fazer isso. É mais ou menos por aí, né? Você dá a si mesmo um tempo para visualizar as consequências de uma ação impensada. Então, comece a fazer isso. Toda vez que você estiver no lugar que tem que responder ao pé da letra, pense, mude foco, respire fundo, conte até 10. Isso vai te levar para um estágio de conhecimento pessoal, porque após você fazer isso, você vai perceber em você mesmo um alívio, né? Inicialmente, é bem verdade que pode ser desafiador estabelecer esse foco. Por quê? Porque é uma coisa nova, né? Muitas vezes você já está funcionando nessa ansiedade há muitos anos, que mudar isso, ele dá um pouco de trabalho. Mas você não deve de pensar assim, é trabalhoso, é muito difícil. Não, difícil é você permanecer fazendo a mesma coisa, desenvolvendo de uma forma mais forte, cada vez mais essa ansiedade, porque essa ansiedade ela vai acabar, se já não estiver, literalmente te escravizando, né? E você deve de conhecer pessoas assim, ansiosas ao extremo mesmo. Então você precisa ir aprendendo sim esses fatores. O tempo que você leva para se fazer essas perguntas,
e responder para você mesmo é mais do que suficiente para frear, então, para parar uma ação impensada ou uma resposta impensada que depois você não vai querer. Então, para sair do modo reativo, aprenda a trocar o foco, respirar fundo e contar pelo menos até 10. Outro passo muito importante dessas ações poderosas que você deve ter nessas atitudes é você aprender a parar. Isso mesmo, aprenda a parar. Acredito que talvez até eu já tenha falado um pouquinho antes sobre isso, né? Mas o quanto é importante a gente refletir sobre agir em momentos de ansiedade. É de fundamental importância a gente pensar aquilo. Por que eu estou assim? Por que essas coisas mexem tanto comigo? A gente precisa olhar para dentro de nós e procurar entender o que está acontecendo. Isso sabe por que acontece? Porque a mente não trabalha com clareza em momentos assim. Toda pessoa que está numa ansiedade descontrolada, a sua mente também está descompassada. Ela não vai conseguir pensar com clareza. É por isso que você aplica essas técnicas, né? Sair do modo reativo, pensar as emoções, se conhecer as emoções. É por isso que você precisa trocar o foco, né? Porque é isso que vai te gerando essa qualidade de vida e você vai entendendo que a mente, se ela não trabalha bem numa crise de ansiedade, no momento que você vai aplicando essas técnicas, vai aplicando esses saberes em você mesmo, o que acontece? Isso você pode ter até anotado, anote num caderno, numa folhinha, para você ter sempre junto com você, para que você possa, sim, ler várias vezes, tipo para memorizar, porque você precisa criar um hábito novo, né? Se você criou o hábito de ser extremamente ansioso, agora você cria um hábito de aprender a controlar com ferramentas, né? Começa a pensar essas coisas e você vai ver que você vai começar a sentir melhorias em sua vida. Outra decisão que eu particularmente acredito que pode ser muito usado e deve de ser muito usado é o da pessoa dar uma parada naquilo que estava fazendo. Isso mesmo que você ouviu. Eu não sei o que você estava fazendo, mas aquilo que você estava fazendo está te deixando extremamente ansiosa, e uma pessoa quando está assim, ela não consegue produzir bem, o que você faz? Dá uma paradinha naquilo ali, dá uma segurada, né? Sai dali um pouquinho, nem que seja alguns segundos, respira fundo, pensa outra coisa, controle, procure controlar a tua emoção. Talvez você diz assim, Jorge, mas é tão difícil fazer isso. Eu sei que é difícil, é claro que é difícil, mas é possível. Se você começar a fazer pequenas ações diárias, constantes, em todas as vezes que você se sente assim, em ansiedade, se descontrolando totalmente, você vai perceber que você vai começar a ter melhorias na sua vida e na sua qualidade de vida. Inclusive é bem possível que durante esse momento você se dê conta de que estava descontrolado. Então quando a gente aprende a parar e se afasta, e daí a gente começa a respira fundo, começa a contar, começa a aplicar o que eu já te falei, o que acontece? Você começa a entender que realmente você estava indo para o descontrole ou já estava no descontrole, né? E aí você começa a se acalmar e dizer, não, para aí, eu não posso agir assim. Eu lembro que eu ouvi o Jorge falando que eu tenho que fazer isso, isso, isso. E aí eu vou tendo dias e momentos melhores. Então aplica isso na sua vida, porque você vai ver. Lembre-se que sentimentos de ira, de raiva, nunca são para você bons conselheiros, né? Então a pessoa que tem essa ansiedade, muitas vezes ela embravece, né? Ela fica furiosa. Mas lembre-se sempre que a raiva, que a ira, eles não são bons conselheiros para você. É por isso que é melhor se afastar um pouquinho, olhar para o lado, respirar fundo, contar, fazer toda essa encenação com você mesmo, e você vai ver que momentos melhores vão vir e você vai conseguir relaxar dessa ansiedade descontrolada e vai poder avançar.
Outro fator importante, um passo muito importante que você precisa compreender é que ao aprender a substituir as tuas emoções negativas por emoções positivas, você começa a ter muita qualidade de vida. Mas como que eu faço para substituir essas emoções negativas por emoções positivas? Ele parece que é difícil, mas não é tão difícil assim. Basta, como eu já falei, vou repetir, a gente ir aplicando esse passo a passo na gente mesmo, né? Decore esses passinhos, porque eles parecem que são simples, e para você decorar simplesmente a nomenclatura não é difícil, né? Aplicar talvez seja um pouquinho mais difícil, mas cada dia um pouco. Lembre-se dessa frase, cada dia um pouco, cada dia um pouco. E você vai se fortalecendo, vai fortalecendo a tua mente, vai fortalecendo as tuas emoções, vai fortalecendo o teu desejo, e ao fazer isso, você vai enfraquecendo os teus níveis de ansiedade, tá? Então, sentimentos negativos, eles são péssimos guias, e geralmente a pessoa, quando está tomada por ansiedade, a maioria dos seus pensamentos, eles são negativos. Então esses sentimentos, pensamentos negativos, eles são guias terríveis, porque eles vão nos levar para o lugar deles, para um território deles, e a gente vai se sentir cada vez mais. Ao contrário, as emoções positivas são elas que acalmam a nossa mente, são as emoções positivas que, ao acalmar a nossa mente, elas nos permitem pensar com mais clareza. Elas nos permitem analisar todos os fatos e os cenários, e você vai respondendo essas perguntas para você mesmo. Por que eu estou assim? Poxa, esse problema não deveria estar me afetando. Por que eu estou tão envolvida, entrelaçada, atravessada por esse problema? E aí você vai compreendendo que talvez isso que está acontecendo não tem nada a ver com você. É simplesmente algo que te aprisionou, que te segurou, né? Então, e talvez seja uma emoção negativa. Então, nessa hora é que você respira fundo, conta até 10. É nessa hora que você olha para o lado, olha para uma coisa diferente. É nessa hora que você busca o conhecimento das suas emoções. É nessa hora que você começa a aplicar, que você precisa mudar o foco e que agora você precisa trocar, então, esse pensamento. Você tem que substituir o pensamento dessa emoção, do negativo para o positivo. Nessa hora você pensa numa coisa boa, no lugar de calma, de paz. Que tal você, nessa hora de ansiedade, que está descontrolada, você poder pensar, fechar os olhos e pensa no lugar bonito que você já foi. Pode ser na praia, pode ser no campo, num camping, aonde for, num lugar bonito que tenha calma, que tenha natureza. Imagine-se próximo, no lado de um rio, de um belo lago. Imagine ouvir o canto dos pássaros. E nesse momento você vai acalmando a tua respiração, vai controlando a tua respiração, vai controlando toda a velocidade mental dos teus pensamentos, né? Porque a pessoa tendo ansiosa, a velocidade dos pensamentos é muito acelerada. Então, nesse momento, imagine-se num lugar de calma e vai respirando fundo, né? Vai contando até 10 e você vai automaticamente se acalmando e você vai percebendo já uma mudança. Se o teu coração estava disparado, ele já começa a se acalmar. Se as tuas mãos estavam suando, você já começa a sentir que está normalizando. Isso é uma coisa que você pode experimentar em você mesmo. E eu acho que isso é uma coisa poderosa demais para você deixar passar em branco. Então aplica isso na sua vida. Outro fator importante, né, que com o passar do tempo, você começa a perceber que tem pleno controle sobre as suas emoções. E que quando quiser vir uma emoção negativa, você tem outra emoção positiva para tamponar aquela ali que está tentando te prejudicar. Então começa a aplicar isso e a direcionar as suas decisões, né? Porque aí você já vai estar com a mente mais aliviada. Direcione as suas decisões para rumos e possibilidades muito melhores para você mesmo, como também para a tua família e para a tua vida profissional, por que não?
Então, lembre-se sempre, substitua. Quando vem um pensamento negativo, uma emoção negativa, lembre-se, opa, eu não quero estar pensando nisso. E já pensa numa coisa boa, crie uma emoção positiva, porque isso com certeza vai te ajudar e muito. Uma outra atitude poderosa que nós precisamos aprender e desenvolver é aprenda a identificar os fatores que te causam esse descontrole ansiogênico, né? Essa ansiosidade. Procure identificar os fatores. Porque quando a gente descobre qual é o fator que me desequilibra, que te desequilibra, é fácil a gente trabalhar então nessa área e substituindo talvez até mesmo esse fator. Porque se tem um fator que está desequilibrando você, te causando um monte de sofrimentos, o que você precisa fazer? Talvez seja substituir esse fator, trocar por outro, porque do jeito que talvez esteja, não dá mais, porque você se tornou talvez uma pessoa que é escravizada por essa ansiedade descontrolada causada por esse fator, né? Então saber quais são as situações com maior capacidade de afetar o teu controle emocional permite evitá-las, ou pelo menos se preparar para agir com menos intensidade. Muitas vezes a gente acaba a ter um fator de desequilíbrio que gera essa ansiedade e muitas vezes a gente pensa assim, deixa para lá, isso vai passar, vamos botar isso para baixo do tapete, como tem muita gente que diz, né? Mas eu te digo assim, não deve de fazer isso, porque depois que você identifica o fator, você só tem que tomar uma decisão. E essa decisão vai consistir no quê? Em você dizer, eu quero deixar isso acontecer ou eu preciso tomar uma decisão e impedir ou para impedir de isso continuar acontecendo. Isso é um fator muito interessante, né? Que uma vez que a gente defina, que a gente decida, uma vez que a gente percebeu qual é o fator que causa esse descontrole, então as coisas tendem a ficar melhores para nós. É claro, como eu citei lá no início, é um caminho, né? Só que viver com essa ansiedade, quantos anos você acha que você vai aguentar com isso, né? Antes de você começar a surtar praticamente por causa desses problemas. Então, é de fundamental importância ter essa compreensão. O que você pode e deve fazer é se fortalecer emocionalmente. Isso é de fundamental importância. Mas como que eu me fortaleço emocionalmente? Porque, primeiro, vamos entender que uma pessoa que está ansiosa ou é ansiosa ou ansioso, primeiro precisa também compreender que ela é assim ou ela foi deixada assim. Talvez tantas agruras da vida, talvez tantas batidas da vida, tantas palavras negativas, né, que você ouviu, seja pelos teus cuidadores, seja depois que você é adulto, no teu casamento, pelo teu esposo, pela tua esposa, palavras negativas, palavras que agridem, palavras que rebentam realmente. Talvez você já ouviu tanto isso que causou um descontrole total em você. E a ansiedade, então, ao ficar descontrolada, a ansiedade brotou, essa emoção brotou e fixou raízes em você. Então é por isso que é de fundamental importância essa compreensão de saber o que gerou, o fator que gerou, para então trabalhar isso, né? Talvez seja preciso você reelaborar essa condição, esse momento, o entendimento daquilo ali. Você precisa desse fator que te deixa assim ou não? Dá para melhorar isso ou não? Isso é uma coisa que no caminho desse desenvolvimento, dessa construção, dessa melhoria de vida, você vai entender. E talvez chegue um momento que você diga, peraí, eu não preciso disso. Eu não preciso, eu não quero. Então você com certeza vai começar a viver dias melhores. Então construa uma lista de palavras. Aqui tem uma técnica muito legal, né, que eu quero te passar. Construa uma lista de palavras que gerem sentimento positivo para você. Pegue uma folha de caderno lá, né, uma caderneta, escreva palavras que te levam para cima, que te deixa para cima, palavras poderosas que você tem para você como palavras
que você não vive sem, palavras que te impulsionam, né? Anote lá. E todo instante que tiver querendo vir aquela ansiedade, leia. Quando quiser vir aquele pensamento negativo, leia para você. Eu sou forte, eu sou firme, eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou forte, eu sou determinado a vencer na vida, eu sou feliz. Pegue palavras poderosas, porque palavras têm poder, gente. Palavras têm poder. Se existem palavras que têm poder para o lado negativo, muito mais palavras existem com poder no lado positivo. Então anote palavras que você tem que aplicar para você todo dia, dizer para você mesmo, até mesmo se olhando no espelho, dizendo: eu não sou o que as pessoas dizem. O que as pessoas dizem a meu respeito é problema delas. Como eu me vejo, desculpem, como eu me vejo é problema meu. E eu vou me ver como uma pessoa vencedora, como uma pessoa que aprendeu a controlar a sua ansiedade e está desenvolvendo uma vida cada vez melhor. Então construa, né? E tenha a tua tranquilidade sempre e essas palavras poderosas sempre à tua disposição para que possas usar. Outro fator, outra atitude poderosa que deve de ter, aprender, desenvolver é: fique feliz pelo teu controle da ansiedade. Isso mesmo que você ouviu. Porque você era ansioso ou ansiosa, viveu muito tempo num descontrole e agora você está conseguindo se controlar, fique feliz com você e por você, né? Não esconda isso de você. Comece a dizer para você mesmo, a cada ação positiva que você vê, que você melhorou, conseguiu melhorar aquilo ali, né? O que você faz? Você já entra no teu mundo e já diz assim: oba, eu consegui, eu sou forte, eu sou vencedora, eu sou vencedor, eu sou determinado a vencer, né? Comece a dizer para você: eu sou bonita, eu sou bonito. Comece a usar palavras positivas. Não esqueça das palavras poderosas que eu falei antes. Aplique já e fique feliz com você mesmo, no controle dessa ansiedade. Sempre que passar por uma situação de angústia, de sofrimento, lembre-se, tenha isso claro para você, que você será vitorioso se você controlar as suas emoções. Então, ao momento que você controlou aquela coisa, já não te feriu tanto, alegre-se com você, porque isso vai fazer você fortalecer o teu sistema, todo o teu sistema que é você vai fortalecer com isso. Outra coisa, sinta-se orgulhosa com você, orgulhoso com você, porque você conseguiu dar o primeiro passo e já experimentou em você algo diferente, já experimentou em você uma melhoria, que embora seja pequena, mas é significativa. E se você ficar feliz com você mesmo por esse controle, o que vai acontecer? Você já vai se sentir realizado. E daí todas aquelas palavras negativas que você já tinha ouvido na vida, que você não ia conseguir, que você não ia dar certo, que a tua vida era um fiasco, que isso, que mais aquilo, agora cada ação positiva que você sente que você ganhou, é um achatamento naquelas negativas. Então sempre se valorize, fique feliz sempre pelas tuas ações que são vencedoras. Outra coisa importante é esse esforço positivo é que vai permitir você se tornar mais confiante. Isso mesmo que você ouviu. Você fica mais confiante e a respeito da sua ansiedade. Aí você começa a dizer: opa, por muito tempo eu pensei que a minha ansiedade era mais forte que eu, mas agora eu entendo que não, eu sou mais forte que a minha ansiedade. E você vai aumentando isso cada vez mais. Outro fator importante é: deixe teu passado para trás, tá? Essa atitude, ela é muito forte. Ela dá pouco trabalho a gente conseguir fazer isso, mas é possível. E a realização que você consegue é simplesmente maravilhosa. Então deixe o passado para trás. Pare e reflita sobre as situações que geram a tua ansiedade. Pensa nisso. Você perceberá que boa parte deles ou delas tem alguma ligação com algo que você já viveu. A maioria das ansiedades, elas estão atreladas, ligadas ao passado. Alguma coisa que você já viveu. E isso desencadeia em você todo esse quadro de ansiedade que te escraviza tanto, né? O passado não pode ser alterado. Primeiramente, pense assim. Tem muita gente que diz assim:
Se eu pudesse, eu queria voltar no passado. E coisas que eu fiz no passado, eu iria não fazer, né? E aí eu não faria e voltaria para o presente. Meu querido, isso primeiramente, até o momento, isso é impossível. E eu acredito que vai ser sempre impossível. Sabe por quê? Porque mesmo que a gente pudesse voltar no passado e consertar algumas coisinhas erradas que a gente fez, porque todo ser humano, em algum momento da vida, ele fez alguma coisa, né? Quando é criança, a gente faz arte, né? Faz alguma coisa que desagradou os nossos pais. Ainda bem que eles estavam lá para nos corrigir, né? Uns corrigiam com mais veemência, outros com mais palavras, mas faz parte da vida, né? Outros cometem algum tipo de erro na adolescência, e muito adolescente, ou a maioria das pessoas na adolescência cometem algum tipo de coisa que depois de adulto eles iriam assim, meu Deus, como que eu consegui fazer aquilo? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, mesmo que a pessoa conseguisse ir lá atrás e consertar aquilo e voltar para o presente, então o seu presente, a sua história do presente não seria uma história verdadeira, seria uma fraude, né? Não seria verdadeiro. O verdadeiro é quem nós somos. O que acontece? Quando a gente faz uma coisa errada, seja na infância, os nossos pais nos corrigem, e muitas coisas que a gente faz também na infância, às vezes os pais nem ficam sabendo das artes dos filhos, né? Faz bobagem muitas vezes na adolescência, faz na época de que já é um jovem, né? Quando chega adulto, quantos adultos fazem um monte de bobagem? Agora, o que tem que fazer é o seguinte, ficar todo dia remoendo aquilo ali não adianta. O que tem que fazer é, se errou com alguém, pede perdão, diz, olha, eu errei, eu falei com você, me perdoa, tá? E se a pessoa falar alguma coisa e dizer assim, olha, eu quero te pedir perdão, não é nem por você, é por mim, tá? Porque a minha vida de hoje não é a mesma do passado. Aquela pessoa que você conheceu no passado, que ela não existe mais. Eu me reconstruí, eu me refiz. E eu não quero nenhum gancho atrelado à minha vida do passado que vai me fazer sofrer de novo. Então, quando você faz isso, você começa a trabalhar melhor com você e você vai ver que a tua vida, ela não acontece no passado. A tua vida acontece no presente, no agora, no aqui e agora. É por isso que se você aplicar o que eu estou te falando agora, meus queridos amigos, o que vai acontecer? Você já vai sentir melhorias agora. Não é ontem, nem amanhã. Vai ser hoje, você vai perceber em você no mesmo instante que você aplicar. Então, perdoar é um excelente exercício para você se tornar uma pessoa mais equilibrada, uma vez que você se livra do peso da mágoa, do ressentimento, do mal que as pessoas te fizeram, das palavras negativas que as pessoas talvez te falaram. Então, deixe o teu passado para trás. Quando o passado quiser voltar e te deixar ansioso, lembre-se, o lugar do passado é no museu. E eu não estou a fim de visitar museu agora. A minha vida é aqui e agora, né? Porque eu viver o hoje é o que vai me projetar para o futuro. Do contrário, você pode viver o que você quiser hoje. Você não vai conseguir voltar para o passado e o passado só vai te escravizar. Então vença isso e deixe o passado para trás. Outro fator importante que a gente precisa compreender, que é um passo muito significativo, né, de atitude para você vencer a ansiedade, é entender que você não tem controle sobre as outras pessoas. Muitas pessoas ansiosas sofrem demais porque querem controlar os outros. Lembre-se, você não controla os outros. Se a gente não consegue muitas vezes nem controlar a nós mesmos, 100% desse controle, como que a gente vai conseguir controlar a vida das outras pessoas? Então uma pessoa sofre muito tentando, né, controlar a vida dos outros, e isso não vale a pena. Não faça isso, entenda isso. O ser humano tem grandes necessidade de se sentir no controle das situações. A maioria das pessoas, eles querem ter o controle total das situações. E aí eu sempre pergunto, se a gente não consegue controlar nós mesmos, como que eu vou querer controlar a situação das outras pessoas? Então isso só vai me causar ansiedade, sofrimento, né, decepção e dor, nada mais do que isso. Então entenda isso. Preocupe-se com a tua vida e deixe a vida do próximo para que ele possa viver e tomar as decisões dele, porque fora disso não tem o que fazer.
Outro fator importante, né, para você desenvolver, para você crescer e vencer a ansiedade: evite que fatores externos influenciem o seu humor. Isso mesmo que você ouviu, né? Acordar com o barulho da chuva do lado de fora da janela. Imagina, para muitas pessoas, acordar de manhã cedo, escutando o som da chuva, é uma sinfonia, é maravilhoso. Mas para muitas pessoas, acordar e escutar o barulho da chuva é um tormento, né? E aí ela já se irrita, ela já acorda com a ansiedade a mil, já se irrita. Mas que raiva, mais um dia de chuva, e eu não tenho carro, tenho que ir para o trabalho a pé, vou me molhar tudo. E aí já começa o seu dia mal. Querido, comece a aprender, a evitar que fatores externos venham mexer com o teu humor. Porque se o teu humor estiver controlado, a ansiedade também estará controlada. Mas se o teu humor dispara, vai disparar a tua ansiedade, o nível de ansiedade vai disparar também. Isso não é nada bom. Então comece a ver e a perceber que você não tem poder, nenhum poder, para controlar os fatores externos. Eu vou mais longe. Se a gente não tem um poder de controlar muitas vezes nem os fatores internos, como que eu vou controlar os fatores externos? Como que eu vou impedir de alguém passar na rua, na frente da minha casa, e dar um toque na buzina? De acelerar, fazer aquele barulho? Eu não consigo controlar. Então perder o humor por isso vale a pena? É óbvio que não. Talvez você diz assim: Jorge, mas como controlar isso numa pessoa que tem uma ansiedade exacerbada? Como? É por isso que eu estou te falando. É por isso que eu estou te dando essas dicas, que você possa aplicar e ter esse entendimento que você não tem o controle externo, que você precisa aprender a controlar-se a si mesmo, porque uma vez que você se controla a si mesmo, você vai ver que tudo fica mais fácil, fica mais tranquilo, né? Então, outro fator, você no controle das suas emoções, aplicando essas orientações na sua vida, né? O que vai acontecer? Você vai perceber que se tornará mais controlado em reação ou relação às suas emoções e ao controle das tuas emoções. E ao controlar as tuas emoções, o que vai acontecer? Teu nível de ansiedade baixa, tua qualidade de vida aumenta. O teu nível de estresse baixa e a tua paz aumenta. O teu nível de sofrimento abaixa e o teu nível de satisfação, ele aumenta. E com isso você vai para um patamar de conhecimento diário, constante, e isso faz com que o teu crescimento seja exponencial, que o teu crescimento seja maravilhoso, aonde, sabe quem que vai mais se beneficiar com isso? Você mesmo. E depois de você, as pessoas que você ama, as pessoas que você convive. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, busque manter um saldo positivo de realizações. Busque ter um saldo maravilhoso de coisas boas na tua vida, no teu dia a dia. E você vai enfrentar então essas situações de cabeça erguida, mas agora não mais desarmado como você estava antes. Agora eu te dei 10 armas poderosas, 10 ações ordinárias poderosas que você pode aplicar no teu dia. E eu te recomendo, aplique hoje mesmo. E aí você vai poder me dizer, pode mandar lá, escrever para nós, né? Se você já sentiu ou não uma melhoria em sua vida. Não pare a sua vida, não pare a sua lista de atividades por não ter controle sobre a ansiedade. Viva bem, controle a tua ansiedade e com toda certeza você vai ter dias extraordinários. Um forte abraço a todos vocês, desejo a todos um dia simplesmente de controle de ansiedade e nos encontraremos na próxima live. E nunca esqueçam, né, que a nossa missão, que a minha missão é ajudar você, isso mesmo, você aí que está me ouvindo nesse momento, a superar a ansiedade e a reconstruir a sua autoestima. Um forte abraço, sucesso, até a próxima live.